Olá, tudo bem? Como você está? Espero que esteja tudo bem contigo. Por aqui, graças a Deus, tudo tranquilo. Eu vou fazer um vídeo para vocês consultando algo que eu nunca consultei e na verdade eu não lembrava mais que um dia eu tive isso. Está aqui no meu tablet registrado o período da pandemia, que foi um período muito triste para todos nós. E eu não lembrava que durante a pandemia eu tive o costume de registrar as coisas que eu pensava, que eu experimentava, porque a minha intenção era transformar aqueles registros em um podcast. O podcast acabou acontecendo, ele acabou sendo lançado, a maioria daqueles registros eu não aproveitei, porque eram coisas assim extremamente pessoais. E hoje, dando uma revisitada nesse arquivo, eu encontrei uma lista, olha que coisa incrível, interessante ou inusitada, classifique como desejar. Eu encontrei uma lista que eu fiz com situações e comentários absurdos de profissionais que eu já recorri para algum tipo de tratamento. No caso, eu percebi que a maior parte dos meus registros diziam respeito a uma psicóloga que eu tinha na época. Fazia um tratamento com ela, fazia terapia com ela. Fiquei cerca de 1 ano apenas com aquela psicóloga. Mas quando eu revisito essas minhas anotações, fica muito claro porque eu não segui em frente o meu tratamento com aquela psicóloga e acabei trocando por outra totalmente diferente e profissional. Dentre estes comentários inadequados que ela fez, tem coisas assim que se eu compartilhar aqui com vocês, você diz, não, Paulo, não é possível. Não é possível. Uma psicóloga não te fez esse comentário, ou essa pergunta, ou essa proposta. Não é possível. Mas, creia-me, é tudo verdade. E eu vou compartilhar aqui com vocês coisas absurdas que eu já ouvi de uma psicóloga. Primeiro, gente, o que me levou até uma psicóloga? Cada um faz isso, né, por motivos pessoais, então não é esse o caso. Mas o que eu tenho para contar, eu inclusive vou pedir permissão de vocês para consultar aqui uma das primeiras anotações que eu tenho. Fazia textos. Foi de uma certa vez que eu comentando com ela que eu me sentia, estamos falando aqui de 2020, eu me sentia então bastante sozinho e que por vezes eu acabava experimentando uma tristeza bastante profunda que talvez estivesse ligada a essa constatação de que eu me sentia só e que eu queria ter alguém. E só que eu dizia para ela, nós estamos numa época, num período em que a gente não pode ter contato com as pessoas, não é seguro se lançar num novo relacionamento quando a gente tem que estar agora em casa e se precisar sair com máscara, né? Essa questão toda. Pois bem, ela me sai com a seguinte pérola que eu estou lendo aqui. Eu vou ler o que ela disse. Paulo, eu tenho uma solução muito simples para os teus problemas. Faça sexo, muito sexo. Ela continua. Não precisa nem ter intimidade, não precisa estabelecer um relacionamento, é só sexo mesmo. Tu vais ver como tu vais te sentir bem e te curar de vários problemas. Bom, aqui ela já está me dizendo que fazer sexo casual,
sem nenhum comprometimento, traria mais resultados do que a própria terapia com ela. Já está colocando aqui na balança que a terapia vai me trazer menos benefícios do que uma vida de muita curtição e aí eu faço uma pequena anotação aqui que é, palavras minhas agora. É sério que uma profissional da área da psicologia realmente indicou como solução para os meus problemas ter muitas relações sexuais com diferentes pessoas e que isso resolveria diversas questões que eu estou trazendo ao longo desse tempo? E como resposta eu coloquei apenas uma palavra: inacreditável. Inacreditável. Após essa consulta com essa prescrição inusitada, e não, eu não segui o conselho dela, absurdo demais isso. Mas o outro absurdo é que eu segui indo nas sessões que eram semanais. Numa outra sessão, conversávamos sobre algum assunto aleatório, eu não lembro agora, esse eu não registrei, mas ficou gravado aqui na minha mente o seguinte. Então eu falava ali de algumas dificuldades que todos nós temos, né? Eu tenho as minhas, você tem as suas. E eu então falando de questões de tristeza, de medo, de sentimento de inadequação, ela me fez a seguinte proposta: Paulo, eu quero propor uma nova abordagem. Nós vamos agora trabalhar com cores. Aí ela olha para mim e diz: já ouviste falar em cromoterapia? E eu disse: já. Ela não perguntou se eu estava disposto a aderir a um tratamento de cromoterapia, nada disso. Ela disse assim: não, nós vamos trabalhar com cromoterapia e aromaterapia juntos. Tu vai ver como isso vai te fazer bem. E aí ela disse: é assim, tu vais agora pegar na tua mão uma lâmpada. Sério, gente, ela me trouxe, era assim, era um fio longo, com várias lâmpadas semelhantes a essa. Eu me dei o trabalho de ir lá buscar a lâmpada para mostrar, semelhantes a essa. Não se tratava daquele fio com LEDs, não. Lâmpadas. E dava para ver que aquilo era meio artesanal, assim, como se alguém da família dela, ou como se ela tivesse pedido para alguém fazer, porque as lâmpadas estavam no suporte, esse suporte estava ligado a um fio e tinha muita fita isolante. Eu olhei para aquilo, assim, meio receoso, assim, será que isso aí está bem encapado? Não vou tomar um choque aqui. Eu só pensava nisso, na questão do choque, não do benefício que poderia me trazer determinada cor ou aroma. Pois bem, ela pega, liga ali na energia e todas as lâmpadas acendem. E aí ela olha para mim e diz assim: como é que tá te sentindo hoje? E aí eu expressei lá algum sentimento lá. Esse sentimento a gente trata com a luz violeta. E colocou na minha mão assim aquela lâmpada ali acesa, cor violeta, e eu só olhava para aquela lâmpada com essa expressão assim quase de horror, pensando: vai me dar um choque, vai me dar um choque. Eu só pensava no choque, isso aqui vai me dar um choque. E aí eu peguei, lembro que eu peguei assim, sério, olha isso. Peguei desse jeito, óbvio, qualquer um entenderia, a pessoa está com medo de morrer, de ser eletrocutada, porque aquilo ali era muito precário, aquele fio com aquelas lâmpadas. Algo me dizia que ia explodir. Não perde por esperar o final dessa história. Aí eu peguei aquela lâmpada violeta, olhei para a psicóloga, ela disse: não, fica olhando para a lâmpada, tu precisa que a onda de luz violeta penetre no teu corpo através dos teus olhos. Gente, isso tem base científica. Fico pensando, tem embasamento científico isso, mas tudo bem, vamos continuar. Eu pergunto isso porque eu estava com uma psicóloga. Fique olhando para a luz violeta
E eu fiquei olhando para aquela luz violeta, só que eu olhei por tanto tempo que depois, quando eu não olhava mais para a luz violeta, ficou um ponto violeta na minha visão para onde quer que eu olhasse. Aquilo era terrível, eu olhava para ela, tinha um ponto de luz violeta, como se tivesse queimado a minha retina. Aquilo, óbvio que não foi o que aconteceu, só que perdurou por alguns minutos. Mas eu disse que vocês não perdiam por esperar o que havia acontecido. Ok. Ela me fez segurar mais duas cores. Eu lembro que as cores eram... Isso eu lembro. A primeira cor era violeta. Depois me fez segurar a cor vermelha, porque ela disse que eu precisava me abrir para o amor, que eu estava muito fechado. E olha a frase que uma psicóloga disse para o paciente. Tu precisas te abrir para o amor. A impressão que tu me passa é que tu escolhe demais, Paulo. Tu escolhe demais. Tu fica dizendo que... Como é que foi a frase que ela falou? Isso. Fica dizendo que tu és seletivo, que tu não te relaciona com qualquer pessoa, que tu precisa realmente sentir algo. E não é assim que funciona, Paulo. A gente experimenta várias pessoas até que a gente sente aquele gosto especial. Então com aquela pessoa a gente começa um relacionamento, mas até chegar nela a gente tem que se expor, tem que se abrir. É isso mesmo. E eu, ouvindo aquilo, ela é psicóloga, né? Eu ouvindo ela assim, então agora olha para essa luz vermelha e deixa que o vermelho, a cor do amor, te abra para novos relacionamentos. Gente, isso está parecendo mentira, eu sei. Está parecendo que eu estou inventando uma história para tentar fazer um vídeo interessante. E o mais grave é que não é. Isso aconteceu. Isso aconteceu. E eu fiquei olhando para aquela cor vermelha novamente, fiquei com aquele ponto de luz. Eu não sei como é que eu não fiquei. Um problema de visão sendo exposto. Porque detalhe, tinha que ficar bem perto. Não era assim, era perto. E por fim ela me colocou a luz azul. Era um azul, na cor da camisa, assim. Não era violeta, não era roxo, era azul. E me pediu para segurar com as duas mãos, e aqui vai acontecer o que eu já previa. Vocês já sabem o que aconteceu. Eu ali, segurando desse jeito, morrendo de medo de tomar um choque, porque eu fui uma criança que tomou muito choque. Quando criança eu era, sabe? Então acho que isso ficou gravado aqui. E por outras questões também de família, que não veio ao caso agora, mas eu tenho medo de tomar choque. Bom, gente, tem que ter mesmo, né? Porque isso mata. Se alguém não foi avisado, eletricidade mata. E aí ela me pede para segurar com as duas mãos a luz azul e diz: e agora tu te concentra nessa luz azul, porque azul é a cor do Arcanjo Miguel. Sessão de terapia, tá? Azul é a cor do Arcanjo Miguel. E tu vai agora imaginar que esse azul está cobrindo todo o teu corpo, como se fosse um manto do Arcanjo Miguel. Gente, eu tive vontade, sério. Se fosse hoje eu faria isso. Mas eu estava fragilizado por alguma questão, em plena pandemia. Se fosse hoje eu olharia bem para essa pessoa e diria: é sério isso? Não, dá licença. Levantaria e ia embora. Não, pois eu fiquei ali olhando para a luz azul e em lugar de a luz azul me cobrir com a proteção da luz do Arcanjo Miguel, nessa hora eu lembro que eu fiz isso aqui com a lâmpada, eu ergui. Quando eu ergui, eu só escutei um chiadinho assim, tipo zzz, sabe, um zzz, parecia um Z. E quando eu escuto esse chiadinho, sai da base da lâmpada um fogo. Aquilo entrou em curto, eu atirei a lâmpada, só que, pensa, eu atirei a lâmpada assim, e quando eu atirei em cima dela, aquela lâmpada em curto, com aquele fio, ela deu um salto, deu um grito, e claro, foi instintivo, eu joguei aquilo para longe, e quem já fez terapia sabe, o profissional fica de frente para ti, a alguns metros de distância, 2, 3 metros, e eu atirei
Óbvio que eu podia ter atirado para cá, para lá, para cima, mas para cima ia cair de volta. Eu atirei para frente. Ao atirar para frente, eu joguei no colo dela. E o negócio deu um choque nela. Eu tô rindo, perdão, desculpa. Não me deu choque algum, porque o problema era aqui. E quando eu joguei, é claro que o fio, com problemas, caiu no colo dela, ela deu um grito. E no que ela gritou, eu corri lá na tomada e puxei. Ou seja, eu quase matei a minha psicóloga eletrocutada. Eu tenho isso no meu currículo. Mas eu tô contando essa história, gente, que parece mentira, e eu até gostaria que fosse, mas não é, isso é verdade. Eu tô contando essa história porque talvez, não sei, aí do outro lado tenha alguém pensando em recorrer a um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, ou pensando para alguém da sua família, ou para si mesmo, ou para um amigo, que seja, não importa para quem seria. Tem que ter muito cuidado, a gente precisa, sabe, ter instrumentos para escolher esse profissional. E nesse caso, assim como outras, em outras áreas também é importante, mas neste caso é muito importante a gente perguntar para as pessoas. Conhece algum nome para me indicar? É um bom profissional? É uma boa profissional? Conhece alguém que teve bons resultados? Porque eu não fiz nada disso. Eu fui nessa profissional. Eu estou tentando lembrar como foi que eu cheguei nela. Não sei. Acho que num tempo mais antigo teria procurado nas páginas amarelas de um catálogo telefônico. Não sei como eu cheguei nessa criatura. Mas é isso, eu quase matei a minha psicóloga eletrocutada. E quero dizer uma coisa para vocês, viu? Aquela ainda não foi a última consulta. Mais coisas absurdas aconteceram, mas eu vou ficar por aqui. Eu não vou ficar falando de psicólogos e outras áreas e poupar a minha própria área, que é a do magistério. Porque eu também já ouvi coisas absurdas de professores meus. Por ocasião de uma graduação que eu iniciei no curso de letras numa faculdade particular em Porto Alegre, graduação essa que eu não concluí, porque foi uma época financeiramente muito difícil, não consegui dar conta de tanto livro, mensalidade, deslocamento, com o que eu ganhava não deu. Depois eu acabei fazendo o que toda pessoa deveria ter acesso, né? Mas a nossa realidade não permite, que é ter uma educação de ensino superior de forma gratuita. Depois eu acabei então fazendo vestibular para a Universidade Federal, e aí sim, aí fiz minha graduação, minha pós-graduação também nessa universidade, mas não é esse o caso. Olha um absurdo que eu escutei certa vez de um professor. Ele era da área de história, algo assim. Não lembro o nome da disciplina, da cadeira. Ainda se fala cadeira? Eu sempre falei disciplina, acho tão sei lá, tão pedante, tão inadequado chamar de cadeira. Cadeira é onde eu estou sentado, que é a disciplina de história. Mas vamos adiante. Aí eu sei que numa das primeiras aulas, era o primeiro semestre do primeiro ano do curso de letras, e esse professor, por alguma razão, pedia que os alunos fossem responder no quadro. A gente escrevia as respostas. Tão estranho isso no ensino superior, né? Vamos adiante. E eu lembro que uma determinada pergunta, ele perguntou quem gostaria de ir até o quadro, então para colocar a resposta lá para os colegas. Eu ergui a mão e fui até o quadro. Era a primeira vez que fazia isso naquela sala. Uma sala com muita gente. Acho que era uma sala assim, nossa, era quase 60 pessoas. Era muito grande. E aí no que eu comecei a escrever, eu comecei a ouvir aqui atrás de mim, o professor estava ao lado, atrás dos meus colegas, eu de frente para o quadro escrevendo. Comecei a ouvir alguns colegas dizendo assim: nossa, que letra bonita do Paulo. Olha a letra dele, que lindo. Os cochichos assim, né, dos colegas. Ouvi aquilo, fiquei satisfeito, dei uma caprichada mais na letra.
E realmente, eu sei que a minha letra no quadro era uma letra bonita. Os alunos comentavam isso, que era uma letra bonita. E aí, quando eu terminei de escrever, eu olhei para o professor e perguntei: tá certa a resposta, professor? Gente, esse professor, sério, mais uma história que vocês vão dizer: não, Paulo, isso é mentira. O professor não falou isso para ti. Infelizmente, não é mentira. O professor olha para mim: tirem as crianças da sala agora, se tiver algum menor de idade ou uma pessoa muito sensível, as palavras serão fortes. E eu não estou brincando. Essa resposta aqui tá certa, professor? Ele nem sequer, até hoje eu não sei se a resposta estava certa ou se estava errada, porque só ficou na minha lembrança o que ele me disse. Ele olhou para minha letra e disse assim: mas olha só, assim, olhando para minha letra, ele nem olhava para mim, mas olha só, que surpresa, né? Quem vê cara não vê coração. Gente, onde isso vai dar quando uma pessoa pergunta a resposta certa? Quem vê cara não vê coração, né? Aí ele olha pra mim: como é que é o teu nome mesmo? É Paulo? Eu disse: é. Paulo, que letra é essa? Aí eu, sabe assim, eu já senti que nessa pergunta eu já diminuí alguns centímetros, já me encolhi. Que letra é essa? Eu disse: ué, professor, é a minha letra. Mas isso aí parece letra de mulherzinha, letra de viado. Letra de viado. Que isso, gente? Um professor universitário dizer isso para um aluno. Aí ele olha para mim e diz assim: vai aprender a escrever como homem, isso aí não é letra de homem. E quando ele falou isso, se fez um silêncio na sala. As pessoas estavam em choque. E eu vi que ele olhou para as pessoas, fez uma gracinha a respeito e buscou apoio dizendo: não é verdade? E ninguém disse que era verdade ou que não era verdade. Sim, as pessoas estavam em choque. Eu fui para o meu lugar, ali sentei, gente, e fiquei o resto da aula assim, estupefato, porque eu estava em um curso de formação de professores. Se aquele ali era o exemplo que eu deveria seguir, e também os meus colegas, de abordagem, de interação com o aluno, então socorro, eu vou sair desse curso hoje, porque não é isso que eu imagino ser professor. Não é isso que não é essa a minha ideia de interação com o aluno. Essa falta de não vou nem dizer de pedagogia, não é disso que se trata. Não vou dizer que é falta de tato, porque também não é disso que se trata aqui. É total inadequação de discurso, de postura, de interação com o teu aluno. Tudo totalmente errado nessa fala dele. Nós estamos falando aqui de que ano? Olha, não sei, eu não lembro quando eu comecei a fazer letras. Eu era muito jovem, 20 e poucos anos. Mas o que é isso, gente? Eu espero que esse tenha sido um fato isolado, que ninguém mais tenha passado por algo assim tão horroroso como um professor. Mas eu lembrei de uma outra agora, também inadequada. E essa também é inacreditável. Está ficando meio cansativo, vou contar só mais uma então. E é essa. Essa história se deu alguns anos antes. Também com um professor. Numa outra escola. Bem antes, eu estava, acho que na 6ª ou 7ª série. No ensino fundamental. E eu lembro que numa aula, a gente estava com um professor de educação física e naquele dia estava chovendo e o professor teve que dar conta dos alunos na sala de aula. Isso é um terror para qualquer professor de educação física. Por quê? Porque a sala de aula principal ou usual do professor de educação física, a desejável, digamos assim, é a quadra de esportes, que não é toda a escola que tem. Não vamos nem falar em ginásio, a gente está falando em quadra, ao ar livre,
quadrado de cimento. Quando tem isso, muito professor já levanta as mãos para o céu. E nessa escola tinha, uma escola muito bem equipada, na verdade. E esse professor, então, tendo que dar aula na sala de aula, os alunos estavam inquietos, eu lembro disso, a gente bem inquieto, a gente queria estar na quadra, a gente queria estar jogando, né? Para o aluno aquilo é diversão. E eu lembro que o professor começou a fazer perguntas dentro da disciplina dele, óbvio, fazia perguntas e tudo. E ele passando por aluno, né? E eu lembro quando chegou a minha vez, ele perguntou para mim alguma coisa lá, que não lembro agora o assunto, mas eu lembro da minha resposta. Porque após ouvir a minha resposta, ele disse algo assim, de novo, como o anterior, tão inadequado, tão grosseiro, que novamente as pessoas pensariam, não, isso não pode ser verdade, não pode ser verdade. Ele me fez uma pergunta, eu respondi, e aí o que nós deveríamos fazer logo em seguida é, a gente tinha que responder uma pergunta para ele e fazer uma pergunta para algum colega. Ok, ele me fez a pergunta, eu respondi, aqui não tivemos nenhum problema. E aí a gente fazia uma pergunta para um colega sobre qualquer assunto. E eu lembro que eu olhei para um colega e a única coisa que me ocorreu foi perguntar se ele já teria feito determinada coisa, algo assim. E eu lembro que nessa época estavam surgindo os primeiros shopping centers aqui na capital do meu estado, Porto Alegre. E a minha pergunta para esse colega é se ele já teria ido até o shopping center que estava sendo inaugurado. E então eu olho para ele e pergunto, vamos criar aqui qualquer nome para ele, hipotético. E a minha pergunta foi exatamente essa. Pedro, tu já foi no shopping em Porto Alegre? Antes que o Pedro respondesse, esse professor deu quase que um salto e disse, não é esse o jeito certo de perguntar. Eu olhei para ele assim, não. Desse jeito que tu perguntou, tá errado, vou te ensinar como é. Tu tem que perguntar, tu já foste? Ele está correto. Tu já foste. Só que aí ele diz, ele deveria ter parado aí. Aí ele diz, quando a gente fala, já fica implícito a que classe social a gente pertence. Nossa, isso não vai terminar bem porque já começou mal. Algo que começa torto dificilmente termina reto. E ele diz, a maneira como a gente fala já identifica a nossa classe social. E aí ele foi ampliando. A maneira como a gente segura os talheres identifica a nossa classe social. Como a gente se senta, o tipo de roupa que a gente usa. E até o nosso cheiro. Gente, sério, isso fica gravado na mente, a gente nunca mais esquece. E no meu caso, como professor, certamente ficou gravado para que eu nunca fizesse algo assim. Serviu para isso, do tipo, nunca reproduza isso numa sala de aula. E aí ele olha para mim e diz, tu pergunta pro teu colega, tu já foi? Mostra o quê? Que tu veio de uma classe pobre. Ele não estava mentindo, mas tu veio de uma classe pobre. Aí ele diz, Paulo, pessoas... Eu vi que ele tinha uma boa intenção. Paulo, pessoas bem refinadas dizem, tu já foste? E ele fez toda uma impostação, tu já foste? E quando eu cheguei em casa, eu comentei isso com a minha mãe. Eu lembro que eu disse, mãe, agora eu vou só falar. Tu já foste? Tu já viste? E a minha mãe, na sua simplicidade, olhou bem para mim e disse assim, tu tirou isso da onde? Pra que isso agora, essas bobagens? Por quê? A família toda usa o verbo, conjuga o verbo errado. Tu já foi, tu já viu, tu já comprou. Eu passei a usar a forma correta porque para mim é natural. Eu falo isso, compraste, foste, mas não importa que eu fale dessa forma, porque eu falo muita coisa errada, falo. E quando eu revejo os vídeos eu percebo muitos erros, mas também não importa. O que importa é, gente, como um professor diz isso para um aluno? Em que universo isso é correto?
em que, sabe, em que nível ele achou que ele tinha esse direito. Está totalmente equivocado, gente. Que horror. Mas não me causou nenhum trauma. Não. Tanto que eu estou aqui rindo da situação, chocado. Mas qual foi a motivação para falar a respeito dessas interações tão desastrosas com seres humanos? Eu saí para tomar um café com uma amigona minha dias atrás e nós agora somos amigos, mas já fomos colegas além de amigos. E a nossa amizade surgiu no trabalho, na verdade. E a gente começou a lembrar algumas coisas engraçadas, e é bom lembrar das coisas engraçadas, que aconteceram no nosso local de trabalho. Mas, dentre essas coisas engraçadas, surgiu o nome de uma colega nossa que tinha costume de iniciar, sempre de forma, eu trouxe isso agora porque eu estou falando sobre pessoas inadequadas, né? E ela iniciava qualquer frase, qualquer colocação numa reunião, não importasse onde, até em conversas informais, ela sempre iniciava com algo que já deixava a gente um pé atrás. Ela sempre iniciava fazendo comentários do tipo: olha, posso ser sincera? Quando ela dizia posso ser sincera, eu já dava essa recuada, tipo, ih, vem bomba. Ou então, quando ela dizia assim, além do posso ser sincero, eu não estou lembrado agora, era... lembrei. Ela dizia assim: olha, tá todo mundo pisando em ovos, mas eu vou ser bem direto. Não tinha ninguém pisando em ovos, a gente só estava naquela situação conversando de forma educada com as pessoas, né? Dizendo o que pode ser dito, porque às vezes o que deve ser dito precisa vir com uma roupagem, às vezes não, olha o que eu disse, às vezes, sempre o que deve ser dito precisa vir com uma roupagem de educação, de tato, né? Por favor, né? Não, para ela, não. Então eu lembro que a gente tinha esse receio com essa colega. E, como ela dizia que ela... como é que é? Eu sou sincera. Como é que ela dizia? Ela dizia assim: eu sou sincera, prefiro ser sincera do que ser simpática. Gente, quem é que diz que prefere ser sincera do que precisa ser simpática? Tá? Eu sei que... quando a gente ouve a frase pela primeira vez, a gente não vê o erro. Tá, mas por que ela está errada em dizer isso? Pelo conjunto da obra. Ela era uma pessoa, hoje eu entendo. E eu estou falando aqui sem dar nome de ninguém, então não tem problema algum. E pode ter certeza que essa pessoa também não assiste, não vê. Se assistir, tem gente que às vezes está falando e ela não percebe que é para ela, porque a imagem que ela tem de si é outra, não corresponde à imagem que os outros fazem dela. Isso é muito comum acontecer. E perdi o ponto. E hoje eu entendo que ela é uma pessoa, ela era, não sei hoje, porque faz muitos anos que eu não a vejo. Nossa, eu não a vejo desde... Gente, faz mais de 10 anos que eu não vejo essa pessoa. E naquela época, ela tinha uma postura que hoje eu entendo. Ela era uma pessoa amargurada. Ela era uma pessoa amargurada, uma pessoa... E não vou dizer frustrada, porque são coisas, né, diferentes. Mas ela carregava sim consigo uma tristeza, uma amargura, porque raramente eu a via sorrir. Era muito raro. O sorriso dela geralmente vinha, e é triste constatar isso, o sorriso geralmente vinha quando ela costumava dizer algo maldoso para as pessoas. E ela ria, ela se deliciava com aquilo. Tinha um sorriso estranho. Estranho, essa é a palavra. Inadequado, de novo. Aquilo não era bom. E ela era uma pessoa que ela trabalhava assim como eu, manhã e tarde. Eu tive uma época que eu trabalhei manhã, tarde e noite.
mas ela trabalhava assim comigo manhã e tarde, e ela era assim no turno da manhã, no turno da tarde, o que significa que 8 horas por dia ela carregava dentro de si e na relação com as pessoas essa amargura, sabe? Essa falta de cuidado. E para ela era só sinceridade. Sinceridade, era só isso. Agora eu, Paulo, sempre entendi que devemos ser sinceros, sim, mas isso não nos dá o direito de sermos cruéis, arrogantes, grosseiros com as pessoas. Porque a sinceridade não vem de mãos dadas com grosseria, não vem de mãos dadas com crueldade. Sinceridade é tu ter transparência nas palavras, tu falares a verdade, tendo o cuidado de não usar das tuas palavras para machucar o outro. É o meu jeito de pensar. Né? Não sei se você concorda, se você não concorda, mas é isso que eu penso a respeito. Então chegamos ao final desse nosso vídeo. Meu objetivo hoje era trazer algumas histórias absurdas, que a gente pudesse rir um pouco ou se chocar, porque algumas agora eu consigo ver graça nelas, outras que eu contei aqui para vocês não tem graça alguma, nenhuma. E isso me faz pensar também que a gente precisa, como eu disse agora, a gente precisa sim ter tato, ter educação, ter bom senso, sempre que a gente conversa, sempre que a gente se dirige a alguém. A gente não tem o porquê de não ser educado, de não ser cordial com as pessoas. Exceto, claro, uma coisa que eu penso, estou certo ou não, não é o caso, mas o que eu penso é, a gente não tem obrigação nenhuma de ser bondoso com quem é sádico conosco. A gente não tem obrigação nenhuma de ser cordial com quem nos destrata. A gente pode sim usar da cordialidade para dar uma lição na pessoa e mostrar como ela deveria nos tratar. Mas agir sempre dessa maneira, sem deixar bem claro para a pessoa que ela está se relacionando, se dirigindo a nós com grosseria, com falta de sensibilidade. A gente precisa sim deixar isso bem claro para a pessoa. E se ela insistir, se ela permanecer falando conosco dessa mesma maneira, aí é hora de encerrar. Encerra, corta, termina qualquer relação que tenha com essa pessoa. É isso. Nossa, de uma hora para outra mudei. Mudou até o jeito de falar. Mas é isso. Então, brigadão por ter chegado até aqui comigo. É sempre muito bom poder estar aqui conversando. Eu me sinto realmente numa mesa de bar, de café, escolho o local. Inclusive hoje eu trouxe, como vocês já viram, até minha água para tomar de vez em quando. Então, muito obrigado. Te desejo uma boa semana e que a gente se encontre bem no próximo vídeo. Tchau, tchau.